Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero nesta oportunidade louvar a Deus pela vida dos inscritos do canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos dando mais uma contribuição para o desenvolvimento da aula dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Com certeza Deus tem muito a falar conosco nessa lição. Como eu sempre digo, a lição é um tema, de cada domingo, e nós podemos desenvolvê-lo na medida do possível, que temos muita abrangência, No caso, na nossa lição da classe dos adultos, nós temos como título geral Viva a Tua Obra, e na lição de número 5, nós temos o título de O Avivamento na Vida da Igreja. Logo, quando se fala em avivamento na vida da igreja, nós vamos tratar de dons espirituais, obviamente, E temos sim materiais subejos para tratar desse assunto, Com certeza vai ser de grande relevância para a Igreja do Senhor, no Brasil e fora dela, por que não dizer, tá certo? A leitura bíblica em classe, o comentarista propôs a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Nós vamos explorar um pouco sobre essa descida do Espírito no dia do Pentecoste, certo? Eu fico com algumas inquirições se é pentecostal ou se é continuista, Porque na lição também fala sobre o termo cessacionista, e é sobre isso que vamos tratar nesse dia. O que é cessacionista? O que é continuista? O Pentecoste propriamente dito, Qual é a relação que tem com a igreja e o movimento hoje, nos dias atuais? Essas e outras perguntas responderemos aqui, agora, no canal Rascunho da EBD, ok? E nesta oportunidade, como já disse, estaremos comentando aí a lição da classe dos adultos, E vamos estar aprendendo, sim, sobre essa demanda, essa proposta bíblica com respeito aos dons da igreja e toda essa demanda de continuista e sensacionista e alguns segmentos religiosos que se diz igreja contesta os dons nos dias de hoje, Para tanto, nós vamos explorar um pouco não só o texto da revista proposto em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 13, como também em 1 Coríntios capítulo 12, Quando Paulo vai falar, fala sobre os dons, Então, sobre isso nós estaremos aprendendo agora aqui no canal Rascunho da EBD, Rascunho Teológico, ou melhor, Rascunho da EBD, corrigindo aqui. Capítulo 2, versículo de número 1 de Atos dos Apóstolos nos diz assim: E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento. Logo, o som era como de, não era o vento propriamente dito, era como de um vento, É veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do sol. Correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque
cada um se ouvia falar na sua própria língua. Aqui nós temos outra intriga, porque essas línguas aqui é idiomática. Não é? O texto é muito objetivo quando diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Será que nós temos aqui uma xenolalia, certo? Quando vamos falar de línguas estranhas, nós temos glossolalia e xenolalia, certo? E dentro dessa proposta bíblica, nós vamos trabalhar aí sobre esta demanda, sobre o cessacionista e o continuista e também os dons espirituais, né? Então, na nossa revista, eu estou aqui com a Bíblia aberta para ler o texto. O texto nos diz, prossegue dizendo assim: todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que é? Não são galileus todos esses homens? O que estão falando? Certo? Pois os que os ouvia cada um na sua própria língua. Né? O texto volta a afirmar: em todos e que somos nascidos, todas as línguas que foram nascidas, por partos e médios, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Partes, Líbia, com Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, árabes, e todos temos ouvidos nessas próprias línguas a falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam que estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mosto aqui é vinho forte. Ok? Muito bem. Depois disso nós vamos ver que tem o discurso de Pedro, né? Portanto, quando vamos trabalhar essa proposta, nós vamos observar que as demandas sobre os dons espirituais na igreja, e o texto aqui é enfático, que fala literalmente, né, dos dons espirituais, aqui ó, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Primeiro tópico. O segundo tópico nos apresenta assim o dinamismo da igreja apostólica. O terceiro tópico é o ministério ungido para os dias atuais, né? Então vamos lá. Como vamos tratar esse negócio? A respeito, Paulo, no capítulo 12, verso de 1 a 4, de 1 Coríntios capítulo 12, que eu falei no início, nos diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir aos ídolos mudos, segundo os eres guiado. Por isto vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, por outro lado, anátema. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Podemos imaginar uma cena nos dias atuais de teólogos modernos, como se chamam, né? Chega para um povo novo convertido, para um povo indígena, como eu tive a oportunidade de estar pregando e falando com eles, lá, inclusive eu quero mandar um abraço aqui ao pastor Geovan, né? Lá em Mata Medonha é o nome do local, né? É na zona do Descobrimento, na região de Cabralha, Bahia, né? Aí vai uma pergunta, né? Quem é calvinista ou arminiano? Quem é continuista? Quem é secessionista? Então, quando você está pregando
o Evangelho, não, isso não tem nenhuma relevância, nenhuma importância, absolutamente nenhuma. Você é milenista, você é pré-milenista, você é pós-milenista. Imagine a reação de perplexidade dessas pessoas que estão ouvindo, não é? Então, cada vez sofisticada essa identidade cristã e todas as pessoas começam a tentar se achar mais sábio, não é? Isso tudo não contribui, não coopera para o desenvolvimento da pregação e do desenvolvimento dos dons espirituais, né? Nós vamos encontrar em Atos capítulo 11, verso 26, que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Os apóstolos tinham aí a maior honra de se identificarem nas epístolas e escreverem como servo de Jesus Cristo. Isso eram os apóstolos, né? Então não devemos preocupar com o sobrenome eclesiástico, teológico, sim. O nome cristão, que designa o seguidor de Cristo, nos basta, certo? Então, com respeito aos dons espirituais, Paulo diz, não quero que sejais ignorantes. Não há dúvida que precisamos conhecer a doutrina bíblica, né, como a da redenção, da forma dos dons, da redenção, da forma de dom, da atuação dos dons do Espírito na igreja, a questão da atualidade dos dons espirituais, a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas e etc., né? Então, deixamos de lado o rótulo que nos separam e vamos focar tão somente na questão da atualidade dos dons na igreja, certo? Existe um grupo muito grande de gente dizendo que, pregando cessacionismo. O que é cessacionismo? Segundo essa visão, cessacionismo é quem acredita que os dons cessaram, né? Outros falam que só foi até João Batista, né? Então, nós vamos ver o comentarista dizendo assim, Felipe Schaff, ele diz assim, Felipe Schaff, no caso, ele diz assim, uma tríplice revelação de Deus, diz que os dons é uma tríplice revelação de Deus, e a revelação interna em razão da consciência de cada indivíduo, não é? Então, a intervenção de Deus na história causou aí mudanças e muitas mudanças e vem causando até hoje, né? Por exemplo, quando vamos trabalhar a questão da obra do Espírito na igreja, não é? Como o texto o título da lição nos fala aqui, o avivamento na igreja, nós vamos lidar com milagres, intervenções, revelações, que são manifestações sobrenatural de Deus ao acontecer. Se acontecer todo dia, reduz o impacto, como o caso da revelação externas, através da natureza. No contexto da história bíblica, podemos assim facilitar a identidade identificando aí 3 períodos de grande intervenção divina. Cada um desses períodos durou menos de um século e foi marcado por milagres que são acontecimentos que não têm uma explicação natural. São eles: quando na formação da nação de Israel, sobre Moisés e Josué, quando ocorreu o culto a Baal e ameaçava destruir toda a adoração do culto a Deus, sob a regência de Elias e Eliseu, que restabeleceu isso, né, do culto a Deus. Quando o estabelecimento da igreja, sobre o comando de Cristo e os apóstolos, né, que é o que predomina hoje. Então esses 3 tripés, essas 3 visões, né, norteia a nossa vida nos dias de hoje, né? Trabalham em cima de propostas totalmente, esses 3 períodos da intervenção divina. Então a intervenção divina, ela está constante em nossas vidas. Deus intervê na história, como interveio aqui nesses 3 períodos. Interveio e os 3 períodos aconteceram, né? Depois das maiores e mais intensa manifestação de Deus, de mais uma intensa luz de revelação divina, que Jesus registrou, o registro bíblico nos indica que é provável desenvolvimento ainda na era apostólica, né? O desvanecimento continua, ponto de vista, registra um tenso período de conhecimento, como esse período era conhecido como Idade das Trevas, que coincide aí na Idade Média, nos anos 470
a 1453 depois de Cristo, né? Então, depois nós temos o contexto da Reforma, que se deu do século XIV até o século XVI, quando a Igreja Oficial também ameaçava destruir o verdadeiro culto a Deus, né? Então, aparecem em cena homens como João Cliff, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, não é? Então, esses homens aparecem para dar uma restabelecida, né? No século XVIII e XIX foram marcados por grandes avivamentos, a expansão de missionários que se destacaram aí, são marcados como Jonathan Edwards, John Wesley, Guilherme Carey, Carlos Finney, ou Charles Finney, George Miller, David Livingstone, Hudson Taylor, Charles Haddon Spurgeon, Edward L. Moody, esses homens no século XVIII a XIX apareceram na história e Deus trouxe, foi um período de muito renovo, muita graça, né? Já no século XX foi marcado pelo movimento pentecostal, que é visto com muita desconfiança pelos cristãos das igrejas históricas. Daí vem as demandas de sensacionismo ou continuismo, né? Na prática, isso introduz um marco da divisão da igreja entre os pentecostais e os não pentecostais. E o dom do Espírito, né? Antes de tratar dos dons que continuar, ou se continua se cessar, é necessário responder duas perguntas. Quantos são esses dons? Quantos e quantos são esses dons? A primeira pergunta. Segunda pergunta é, para que servem esses dons? Vamos lá. Primeira pergunta. Não podemos confundir fruto do Espírito com os 9 gomos, né? Como seus 9 gomos, ou seja, os frutos do Espírito com seus 9 gomos, e que são manifestação do caráter do crente regenerado pelo Espírito. E não podemos confundir isso com os dons do Espírito, que são capacitadores, são os dons que capacita, capacidade que o Espírito Santo traz à igreja para realizar os seus trabalhos, né? Também é necessário distinguir dom natural ou talento como dom sobrenatural, ou seja, dons espirituais, em que pese o valor da utilidade de ambos os serviços da igreja. Então podemos dizer que que os 20 dons que são mencionados nas Escrituras, a saber em Romanos 12, verso de 6 a 8, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10, e 1 Coríntios capítulo 12, verso 28, e Efésios capítulo 4, verso de número 11. Né? Já a segunda pergunta é, para que servem os dons? Se tem música, não tem evangelho, é show. Se não é igreja e tem ação social, não tem evangelho, é ONG. Se não é igreja e tem um ambiente agradável e não tem evangelho, é clube, né? Não é igreja. Né? Quem citou essa frase foi o pastor Ricardo Agreste. Né? Nessas mesmas linhas, podemos acrescentar aí um grupo organizado que não tem o Espírito Santo, os dons espirituais, então é uma organização, não é igreja, não é corpo vivo de Cristo, certo? Isso é um conceito apologético de defesa do verdadeiro evangelho. Né? Então o apóstolo Paulo responde as perguntas da seguinte forma. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, ele diz assim: as manifestações é concedida a cada um visando ao fim proveitoso, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos no desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e medida da estrutura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 12 e capítulo 4, verso 12 e 13. Né? Então não é difícil entender a importância dos dons para o funcionamento pleno e crescimento do desenvolvimento desse organismo, que é a igreja. A igreja de Cristo, Cristo é a cabeça, e a cabeça, ao que vamos ver, ele quis dar os dons. Então ele sabe que precisamos dos dons para ter em mente aí os seguintes aspectos quanto a esses dons, a manifestação do Espírito. São dons parciais, né? Que são os dons do Espírito, são dons parciais, isto é, são vários e específicos,
são também os dons circunstanciais, tem os dons que têm uma função limitada, né? E a questão do continuismo ou cessacionismo. Desta forma, vamos observar e destacar aqui alguns pontos, né? Em uma discussão antiga, mas foi muito intensa, né? E surgiu no movimento pentecostal no início do século XX. O cessacionismo é uma forma de pensar teológica que crê que os dons do Espírito estava restrito à era da igreja primitiva e que após esse período cessaram-se em grande parte. Os reformadores tendem a se aliar com esta posição, exemplo, a profecia predita, o dom de apóstolo, né? Já o continuismo é uma forma de pensar teológica que entende que tudo aquilo que Atos e o Novo Testamento apresenta como os dons em quaisquer aspectos continua sendo aplicado por Deus para todos os discursos, o decurso da igreja na terra, né? Enquanto a igreja estiver na terra, para esses dons não teriam cessado, ou seja, os mesmos seriam até hoje comprovação do poder de Deus e da autoridade concedida à igreja, aos membros do corpo de Cristo. Então, os pentecostais e neopentecostais defendem essa posição, né? Exemplo, línguas, visões, revelações, cura, milagres, né? Extraordinários, profecias preventivas, preditivas, aliás, né? E assim sucessivamente. Os cessacionistas moderados creem que os dons de Deus ainda operam, não necessariamente são operados da mesma forma que antes. Então, cremos que Deus continua a se manifestar os seus dons na igreja, mas a Escritura indica que a história nos confirma que mas a Escritura nos indica, e a história confirma que os mesmos não precisam ser aplicados da mesma forma, né? Ou intensidade, entendeu? Paulo diz que não se cansa de dizer as mesmas palavras, né? Então, nós, de segmento continuista, pentecostal, como se chama, nós acreditamos que os dons é válido até hoje. Eu, por exemplo, não vejo meio de não acreditar nisso. Não existe, a possibilidade é zero. Já me debrucei em todos os contextos, todo fator histórico e o Espírito sempre agindo na igreja, certo? E assim, enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito de Deus estará agindo, o Paracleto estará agindo, porque quando Jesus foi, ele disse, não vos deixarei órfão, né? Então, os dons que são voláteis, Deus dá a cada um como quer, certo? É o que diz o texto bíblico. Então, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo é a primeira edição para receber. A primeira condição para receber esse batismo é passar pela experiência da salvação. Não existe possibilidade de que isso aconteça diferente, né? Finalmente, nós vamos ver que a primeira posição é passar pelo batismo, é passar pela condição a salvação, né? E sendo necessário se arrepender, né? E pois o arrependimento é a fé, não há salvação. Sem arrependimento e sem a fé não há salvação. A segunda é a condição a obedecer a Deus, pois nosso arrependimento é fé, e fé deve apresentar aí um fruto digno, né? E finalmente a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então esse chamado de Jesus é para todas as pessoas, e ele antecede aí a experiência do batismo no Espírito Santo. Então a promessa é para todos os salvos. Primeiro, a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito foram os discípulos, os que salvos se reuniram no cenáculo para preservar e perseverar em oração. Está aqui no comentário, né? Então o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, né? Não foi apenas para aquelas presentes dias de Pentecostes, mas para todos que crescem em Cristo, não é? Então não tinha uma época específica, ponto, né? Já no segundo tópico diz assim, fala do dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada, a igreja depois do Pentecoste, não é? Então o ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecoste. Isso ocorreu sobre a atuação direta do Espírito, então a igreja nasceu avivada. Assim como no tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina, no capítulo 40 de Êxodo, assim a igreja foi inaugurada sob o poder miraculoso de Deus, né?
nós vamos ver aqui a igreja, depois do Pentecoste, os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos pode ser resumido assim: convenção e batismo, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecoste, a igreja apostólica pregava a autoridade do nome de Jesus, na unção do poder do Espírito Santo, pois nessa igreja havia a perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Isso é um ponto importante, tá? Isso é um ponto importante. Esse terceiro tópico que nos apresenta o terceiro tópico é um ministério ungido para os dias atuais. A unção do Espírito, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Né? Esses sinais podem ser manifestados por meio da salvação de Cristo, pela expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou. Né? Autenticado por Deus, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos, né, formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos, né, da pregação. A glorificar Cristo é um ministério ungido pelo Espírito Santo, precisa e é para glorificar, precisa e é para glorificar a Deus. Né? Nós vamos ver que os dons espirituais cessaram? Essa é a pergunta. Primeiro, é necessário definir dons. Né? Então, como já definimos aqui, a igreja, a maioria dos dons mencionados na Bíblia, para a igreja, tem a impressão de que outros dons foram concedidos somente a um tempo determinado. Né? Eu discordo dessa posição. Por isso, é necessário que antes de qualquer coisa se esclarecer sobre os dons, devemos referir o que é os dons. Né? Dizemos que os dons cessaram ou continua. Né? Então, os dons continuam até hoje. Outra coisa é ser levada em consideração de acordo com a história bíblica, né? Deus não agiu sempre da mesma maneira em todas as épocas. A outra ação miraculosa a sobrenatural que ocorre somente. Mas temos aí a multiforme graça de Deus, né, que age na vida de cada um como Ele quer. Portanto, devemos admitir que Deus é soberano para agir de forma diferente através da história e dentro da história e para fazer história. Né? Ele concede diferentes dons a diferentes pessoas e diferentes épocas. Assim, não podemos nem restringir a ocorrência que determinados dons somente no período da história que requer todos os dons terão necessário ocorrer todos esses períodos. Né? Nós vamos ver que se por sensacionista você quer dizer que as pessoas não acreditam no Espírito Santo, que conceda os dons espirituais à igreja nos dias de hoje, é claro que não é assim. Né? Mas as pessoas que pregam o sensacionismo acreditam que não existe mais essa manifestação de dons na igreja. E isso é constante, isso é perene, isso acontece. Né? Eu estou dizendo que faz parte, eu vejo isso acontecendo literalmente, ou estando pregando, ou estando ouvindo, ou estando sendo ministrado, as coisas acontecem miraculosamente, ok? Então é para hoje sim, porque eu vejo acontecendo hoje, ponto. Então eu sou continuista declarado e estudo a outra possibilidade sem nenhuma resposta, porque a resposta está na Bíblia, certo? E não tem o que fazer, certo? Então poderíamos explicar, por exemplo, os dons e os outros princípios acima de que Deus age de maneiras diferentes, na época diferente. Então não podemos confundir a mutabilidade de Deus, que significa que Ele não muda, né, em seu ser e seus atributos, com a mesmice. Tá? Então o que ocorre? Que significa que Ele sempre age da mesma forma. Teoricamente, Ele poderia ter concedido os dons relacionados, né, com curas, línguas, profecias, não é? E as mesmas pessoas durante o período apostólico. Não, isso não aconteceu. Né? Uma vez que cessado aquele período,
suspendido a atuação dos mesmos, não vejo que admitir isso, não vejo em que admitir isso afete a imutabilidade de Deus. Não, mas os dons continuam até hoje. Língua, profecias, pessoas, curas divinas, isso acontece até hoje. Se não acontece, o problema está na igreja e não no período, ok? Porque se pedis alguma coisa em meu nome, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, se buscardes de todo o vosso coração. Certo? Então os dons para hoje, sim. Não tem nem como contestar. Existem conversas moles, né? Muitos blá blá blá, para tentar provar o improvável. Então, as listas que aparecem dos dons, primeiro em Efésios capítulo 4, depois vamos ver em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12, apresenta duas listas, e Pedro no capítulo 4 apresenta também uma lista. Então o que precisamos definir aí com mais precisão é o que significa cada um desses dons. O que significa, por exemplo, o dom de profetizar? O que aparece nessa lista? Os crentes tinham o dom de profetizar nas igrejas? Nem todos recebem dom. Nem todos recebem dom de profetizar, nem todos recebem o dom de cura, não é? Nem todos. Deus trabalha conforme a sua necessidade, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Canal Rascunho da EBD, ensinando para transformar a vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, está passando pela primeira vez, se inscreva no canal e compartilhe para receber, ative o sininho para receber as demais notificações quando se enxergar o vídeo. Deus abençoe, forte abraço e até a próxima.